Bem-vindos ao Espaço Estudo. Vamos fazer agora a questão número 3 do capítulo 7, volume 2, do curso de Física do professor Moisés Nussensweit. Não esqueçam-se de curtir o vídeo, inscrever-se no canal, notificações ativadas e compartilhar com seus colegas. Tá? Neste endereço vocês podem conhecer a obra do professor Nussensweit e procurar comprar o livro, que é a coisa mais importante a ser feita para estimular o autor a continuar o seu trabalho. Bom, essa é uma questão bastante interessante porque ela remete a um problema real que foi enfrentado durante muito tempo pelos engenheiros e pelos instrumentistas, que é projetar e construir sensores. A chapa bimetálica que é apresentada aqui é algo que foi utilizado durante muito tempo, talvez ainda seja utilizado, como um termômetro, ok? Então, sistemas de controle de temperatura, termostatos, utilizavam chapas bimetálicas. Pois bem, então são chapas que existem, um problema real de engenharia. E o que acontece? Ela começa como uma chapa reta e, através da diferença de dilatação com o calor, ela se encurva. Então, nós temos uma curva com raio variável. Nós estamos trabalhando com uma chapa de 150 milímetros, e toda a modelagem que nós vamos fazer vai ter que ser feita com muito baixa tolerância aos cálculos, porque os intervalos, os espaços que vão ser relevantes para o funcionamento dessa placa são pequenos. Tá? Vocês vão ver que isso é da ordem do centésimo de milímetro. Então temos que trabalhar com precisão, inclusive na nossa modelagem. E é o que nós vamos fazer. Ok? Sigamos. Neste problema, o encurvamento ocorreu na faixa de temperatura de 15 a 40 graus centígrados, ou seja, com ΔT de 25 graus. Bom, originalmente nossa chapa tinha 150 milímetros de comprimento. Ela é formada por uma chapa de aço e uma chapa de latão. Na nossa modelagem, a gente começa precisando saber escolher qual dessas duas no meu desenho vai ser a de latão e a de aço, que é uma coisa fácil. A gente observa aqui que o latão se dilata mais do que o aço. Então, obviamente, este comprimento será maior, portanto, tem que ficar na parte externa desse setor circular, o latão, e o aço na parte interna desse setor circular. Além disso, como essas chapas não estão trabalhando numa situação normal, elas estão presas, essas superfícies das chapas estão presas. Então, o que acontece? Por estar presa, nem o latão vai se deslocar tanto quanto poderia, nem o aço vai se deslocar tão pouco quanto se esperaria. Porque aqui, nessa transição aqui, essa superfície terá que ter uma única medida. Então, a primeira assunção a ser feita aqui vamos assumir que é no meio de cada uma dessas lâminas que nós faremos a medida deste comprimento padrão que será alcançado através do aquecimento da chapa. Tá? Então, esse 1,9 do latão eu vou considerar que está ocorrendo aqui na superfície média entre as duas superfícies dessa placa. Da mesma forma, esse coeficiente de dilatação do aço, eu vou considerar que ele vai ser verificado nessa superfície que é média entre a superfície interna e externa aqui da chapa de aço. Ok? Isto posto, como estas duas chapas têm a mesma espessura, 2 milímetros, a distância entre essas superfícies que eu estou escolhendo como superfícies padrão será de 2 milímetros. E esta primeira está a 1 milímetro da superfície externa. Portanto, o que nós teremos aqui? Como este ângulo é o mesmo, tá? Este ângulo θ é um só para a curvatura, tanto da chapa de alumínio, da chapa de aço quanto da chapa de latão, nós poderemos colocar que o comprimento, que o ângulo será o mesmo. Tá? Vamos lá. Para a chapa de latão, o que nós teremos? L, Lzão e LA
são os comprimentos após o aquecimento, medido na média, né, na face média entre as faces externas das lâminas. Vamos colocar aqui os coeficientes de dilatação linear, né, a variação de temperatura, e vamos colocar o seguinte, né, que este ângulo θ será igual ao comprimento, tá, dessa linha LL sobre o raio menos 1 milímetro, tá? Está assumido aqui que o raio é o raio máximo de curvatura. Então, para a chapa de latão serão R menos 1 milímetro, e para a chapa de aço, né, o raio será um pouquinho menor. Vamos marcar aqui, ó. Esse aqui será o raio será R menos 3 milímetros, e aqui nós teremos R menos 1 milímetro, e o raio máximo para a superfície externa do latão será o raio R que nós estamos procurando, ok? Isto colocado, vamos apenas substituir as expressões LL e LA convenientemente. Depois vocês acompanham toda a álgebra que foi feita aqui, não precisamos detalhar isso, tá? E vocês vão fazer as contas e vão encontrar, ao final, 10 metros, que é justamente o valor do gabarito. Tá? Agora, só precisamos calcular esse y, que é o que é solicitado em segundo lugar nessa questão. Pois bem, vamos à geometria. Aqui nós temos o nosso ângulo θ, que também será verificado aqui. Este setor circular, tanto este lado do setor quanto esse, medem R. Portanto, este espaço y, né, essa distância y, será o quê? Será o raio menos a projeção do próprio raio, deste raio sobre este raio. Como aqui nós temos um ângulo de 90 graus, então esta projeção será R cosseno θ. E quem é o cosseno θ? Você vai calcular isso, você vai colocar a sua calculadora eletrônica, você vai configurá-la para trabalhar em radianos e fará da seguinte forma. Bom, o ângulo θ em radianos será o ângulo de 150 sobre 10.000, já que 10 metros são equivalentes a 10.000 milímetros, temos que usar a mesma unidade. 150 milímetros aqui, 10.000 milímetros aqui. Então, o valor de y será R menos R cosseno de θ em radianos. Y igual a 10.000 menos 10.000 vezes o cosseno de 150 sobre 10.000 radianos. Fazendo essa conta, vocês encontrarão o valor do gabarito, 1,125 milímetros. Ok? Muito obrigado.